Olá, alunos! Nesse tempo de coronavírus, eu começo a sentir muita falta de vocês e daquilo que eu gosto de fazer e sei fazer, que é lecionar. Sigam as orientações das autoridades, o problema é sério, siga as orientações da nossa direção e da nossa coordenação da faculdade promove, tá bom? Bom, vamos ver os conteúdos. Primeiramente, um comentário sobre o que já vimos até agora. Infelizmente, podemos fazer uma revisão antes da prova. Já vimos a Lei 9.099 em todos os seus aspectos em que difere do procedimento comum. Já vimos a Lei de Crimes Ambientais, a parte processual dela. Também vimos a Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a 9.613/98, né? Vimos também a lei de drogas, a questão de ser o tráfico um crime hediondo. Mais adiante nós veremos detalhadamente a Lei 8.072. Por ora, vimos o aspecto processual dessa lei e também em que se difere do procedimento comum. E também falamos de uma questão que é mais do direito material, o direito penal, que é o debate em torno do porte de droga para uso próprio, se é crime ou se não é crime. Embora seja de direito material, é importantíssimo que façamos reflexões sobre isso, porque estamos naquela fase, 8º período, vocês são quais advogados já? Eu os considero como já advogados, né? E quando o cliente te perguntar, quando o cliente te procurar, a primeira questão será debater em torno disso, se a questão for de uso de drogas. Então tem farta jurisprudência sobre isso, com duas linhas doutrinárias muito bem definidas. Ao inovar criando a pena de advertência, alguns consideram que porte de droga para uso próprio não é mais crime. Tem a questão do princípio da transcendentalidade, se está fazendo mal é só a si mesmo, né? Junto a isso tem a questão da evolução científica, que tem demonstrado uso medicinais de algumas drogas, sobretudo o THC, tetrahidrocannabinol da maconha, né? Tem um argumento contrário, muito válido também, dizendo que ao inovar, criando a pena de advertência, na realidade o legislador não estava vinculado àquelas 3 penas tradicionalmente postas no Código Penal: privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. E além disso, além da inovação da advertência, tem também o fato de ter também como previsão a prestação de serviço à comunidade, plenamente prevista no Código Penal. Muito bem, essa foi a parte inicial. Vamos ver agora um passo adiante, que não está nessa primeira prova, mas que faz parte muito importante dos nossos estudos, que é a Lei de Execução Penal, que eu dividi em 3 partes: uma introdutória, uma mais agregada ao cotidiano de um presídio e a parte relacionada mais à jurisdição quanto ao cumprimento de uma pena. Daqui a pouco eu volto com esses conteúdos. Cuidem-se, ok? Um abraço. Olá, alunos. Voltando então para falarmos sobre a Lei 7210 de 1984, que é a nossa conhecida Lei de Execução Penal. Chegando nessa trajetória já de 8º período, vocês já viram todo o direito penal, o Código de Processo Penal. Estamos vendo agora as leis extravagantes, né? E uma delas a ser estudada, sem dúvida, é como que se dá a execução de uma pena.
né? Então eu preparei aqui, nessa parte introdutória, 5 telas para a gente comentar. Já no artigo 1º dessa lei, nós temos lá quais são os objetivos da execução, né? São basicamente 2. Primeiro, efetivar a condenação criminal, para que se cumpra integralmente o que o juiz ordenou. E 2, propiciar condições de integração social do condenado. Tá bom? Muito bem. Há de se fazer, já aí nos primeiros artigos da lei, uma distinção entre condenado e internado. Relembrando o que vocês já sabem também lá do Código Penal, no que diz respeito à medida de segurança, o condenado é aquele que, desde a conduta criminosa, segue dotado de imputabilidade, isto é, a capacidade de compreender a ilicitude dos seus atos. Já o internado é aquele que, ou no momento do crime, ou após, ou mesmo durante a execução, perdeu essa capacidade e tornou-se inimputável. Esse é o internado. Ambos estão sujeitos à execução penal, embora o internado aí, a medida de segurança, não está sujeito a uma pena, mas está tudo normatizado na lei de execução penal. Então esses são os objetivos. Efetivo cumprimento da sentença, mas condições de integração social do condenado. Nesse contexto, o condenado, e vamos falar mais diretamente a esse, que o internado é uma situação bem específica, ele mantém direitos ao cumprir a pena. E eu vou falar uma coisa aqui que parece um paradoxo. O primeiro e mais essencial direito que o preso tem, vamos falar do condenado preso, né? Isso é que mais interessa de perto na LEP. O preso, antes de qualquer outro direito, ele tem o direito de liberdade. Estranho isso, né? Mas sim, ele tem. Com exceção da liberdade de locomoção, todas as outras liberdades ele tem. Ele tem a liberdade de pensamento e de sua manifestação. Ele tem a liberdade de crença, de convicção religiosa ou filosófica, culto, etc. Né? A única liberdade que ele não tem é justamente a liberdade de locomoção. Além desse direito, né, ele tem também o direito de não discriminação social, racial, religiosa, política. Está no artigo 3º, parágrafo único da LEP. Também tem os direitos previstos no artigo 40 e 43, que nós vamos ver na tela seguinte. Primeiramente, então estamos lá no artigo 40 a 43 para esgotar esse tema dos direitos do preso. 1. Respeito à integridade física e moral. Alimentação e vestuário. Trabalho como direito, nós vamos ver que é obrigação também. O trabalho tem essa dimensão para nós também. É um direito, não digo que é uma obrigação, mas é um dever nosso, um dever muito agregado ao sentido de moral, não é? Para o preso, não é apenas um dever moral, nós vamos ver que é uma obrigação mesmo. Vai ter consequência disciplinar se ele se recusar ao trabalho. Então é posto como o direito, até porque ele vai ter direito de remissão de pena, que nós vamos ver adiante. Só que o trabalho não é regido pela CLT, mas é regido pela Previdência Social, tá bom? Muito bem. Também tem direito à proporcionalidade entre trabalho, descanso e recreação. Tem direito à proteção contra o sensacionalismo. Tem direito à entrevista pessoal e reservada com seu advogado. E os presídios devem ter sala especial para isso. Tem direito à visita de parentes, amigos e do cônjuge. Interessante que a lei fala em direito de visita do
do cônjuge ou da cônjuge ou companheira, né? O Supremo Tribunal Federal custou a aceitar a ideia de que, assim como o preso, aí eu estou falando do homem, né, tem direito à visita do cônjuge ou companheira, né? Obviamente a presa tem direito à visita do cônjuge ou companheiro. Mas custaram a ter esse entendimento de que mulher também tem a possibilidade de ser presa. Igualdade de tratamento e chamamento pessoal, né? Veja que não difere muito dos direitos que se põem no nosso cotidiano de cidadania. Todo mundo tem esse direito de chamamento pessoal. Audiência com o diretor do estabelecimento. Se ele pedir uma audiência, há de ser atendido. Direito de representação e petição, enfim, para dar efetividade àquilo que ele pretende como direito. Representação e petição, a gente está falando administrativa, perante o diretor do presídio ou judicial. Atestado de pena a cumprir, que isso é emitido anualmente. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Atenção quanto a esse direito, né? Não é dado ao preso a inviolabilidade de correspondência, por uma questão de bom senso até, né? Imagina que alguém envia uma correspondência e ela chega sem nenhuma interceptação até o preso. Pode ser um plano de fuga, né? Então a legislação prevê exceção à inviolabilidade de comunicação nesse caso, não é? Ou seja, a correspondência chega e ela é aberta, a equipe de segurança lê para depois passar, né? Interessante esse aspecto, o direito de contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Eu marquei aqui, e vou mostrar a tela para vocês, 3 direitos que podem ser suspensos como sanção disciplinar. Estão com asterisco, vocês verão na tela, e sublinhado. Proporcionalidade entre trabalho, descanso e recreação. Pode ser suspensa, por exemplo, a recreação, né? Como medida disciplinar. Também está aqui em asterisco e sublinhado. Visita de parentes, amigos e do cônjuge, ou da cônjuge, né? Também pode ser suspenso como medida disciplinar. E contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Isso aí também pode ser objeto de suspensão. Classificação dos presos. Nós estamos lá no artigo 5º e no artigo 9A. O artigo 9A, ele trouxe uma inovação interessante. Para essa classificação, leva-se em conta o princípio da individualização da pena e os critérios de antecedentes e de personalidade. Questão de individualização. Imagina um presídio que tem pavilhões para homens e mulheres, né? É óbvio que a mulher, por conta de suas peculiaridades, vai cumprir pena em cela separada, em outras condições, né? Também há a classificação em relação aos criminosos hediondos, que está lá na Lei 8.072, que ainda veremos com detalhe. Nós demos uma breve notícia dela, mas vamos detalhar, tá? Aí, além dos criminosos hediondos, os criminosos que praticaram violência dolosa. Esses aí prevê o artigo 9A, aí está a inovação para os hediondos e crimes mediante violência dolosa, serão submetidos à identificação genética. E diz a lei que a extração de DNA deve ser por meio indolor, o que não há maiores dificuldades, não é? Você pode extrair um fio de cabelo, por exemplo. Bom, feito isso,
Vamos chegar aqui ao final dessa primeira parte introdutória falando sobre a assistência ao preso. E aí eu vou ter uma ferramenta mental para vocês memorizarem. Eu resisto em dizer macete, né? Aquelas frases inusitadas, aquelas siglas, eu resisto em chamar de macete, porque a etimologia da palavra macete consiste numa ferramenta semelhante a martelo ou marreta, com a qual se golpeia o formão. Portanto, quando nós, professores, te damos um macete, nós estamos golpeando a sua cabeça com o formão para ver se entra alguma coisa nela. Por isso que eu prefiro dizer ferramenta mental. E é o que nós vamos fazer em relação à assistência ao preso, que são 6 itens. Primeiro, assistência material. Vou falar todas para depois comentar. Assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social e assistência religiosa. Vamos lá na assistência material. Pressupõe alimentação, vestuário e itens de higiene, por exemplo. Assistência à saúde. Aí nós temos consulta médica, por exemplo. Nós temos a possibilidade de o preso sair sob escolta ou não, conforme a avaliação de segurança, para tratamento fora do presídio. Nós temos a assistência jurídica. Atenção, o termo jurídico é mais abrangente que o termo assistência advocatícia. Não é apenas a assistência do seu advogado, é mais amplo que isso. É o direito de petições em geral, é o direito de estar em juízo. A isso se dá o nome de assistência jurídica. Assistência educacional. Todo presídio deve ter escola de ensino fundamental. Pelo menos de ensino fundamental. Ah, professor Roberto, mas isso é cumprido? Aí já é uma outra história, né? O Estado teve uma dificuldade danada para comprar uma outra exigência da lei, que é estabelecer uma cadeia pública em cada comarca. Isso de uns 10 anos para cá é que se estabeleceu, né? Então, estabelecer ensino fundamental, pelo menos em todos os presídios, eu não tenho notícia de que todos cumprem esta condição. Assistência social, isso aí pressupõe visita e interação com os demais presos. Contato com o mundo exterior através de correspondência, que são antes lida, como já falamos, né? E assistência religiosa pressupõe a liberdade de culto e o direito de receber seus líderes religiosos para esses cultos. Qual que é eu já ia falar macete, tá vendo? Qual que é a ferramenta mental para a gente memorizar isso? Para esse fim eu vou te contar uma historinha. Suponha que você seja o diretor de um presídio. E você recebeu uma ordem judicial para encarcerar e cumprir a execução fazer cumprir a execução de uma pena contra uma mulher. A unidade prisional que você dirige só tem instalações para homens. E aí? Você fica diante daquela situação. Eu cumpro a ordem e respondo por abuso de autoridade depois? Ou eu descumpro a ordem e respondo por crime de desobediência? O que fazer, né? Você dá uma ligada para o juiz e ele insiste, não, ordem, é para cumprir, mantenha a mulher presa aí. E como última medida de bom senso, você decide improvisar uma cela para esse cumprimento. Mas você vai ter que ter um cuidado redobrado para que ela seja tratada como uma rainha. A sua nova cliente no presídio será, portanto, Sua Majestade Real. Né? Ela há de ser tratada assim, como Sua Majestade Real. Então, nas duas palavras Majestade Real, nós vamos aproveitar o M, o A, o J, o E
o S e o R de religiosa. E ficamos assim. M de assistência material, A de assistência à saúde. Então lembra aí que tem uma crasezinha nesse A. Escreve aí majestade e corrompa um pouco a gramática e coloca uma crase aí, tá bom? Coloca tudo em maiúsculo, M-A-J-E-S, né? O TAD de TAD não vamos aproveitar. Depois vamos para religiosa, aproveita só o R, né? Então o M de assistência material, o A de assistência à saúde, o J de assistência jurídica, o E de assistência educacional, o S de assistência social e o R de assistência religiosa. E agora você me pergunta, professor Roberto, mas o que tem a ver essa história do juiz que ordenou a prisão de uma mulher no estabelecimento que não tem como receber mulher, né? Não tem nada a ver. Essa história não tem nada a ver. Essa história é só para você prestar atenção no conteúdo. E eu tenho certeza que você memorizou essas 6 assistências: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Daqui a 10 anos, se eu te perguntar, você já advogando, e eu te perguntar, doutora, quais são as 6 assistências devidas ao preso? Tem certeza que você vai saber. Majestade real, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Daqui a pouco nós voltamos com mais conteúdos sobre a LEP. Tchau!